Bom dia, meus amigos queridos, glória a Deus, maravilhoso. Vamos unidos nesta hora, orar ao nosso Deus, louvar o seu grande e poderoso nome, pois só Ele é digno de toda honra e toda glória. Eu sou a pastora Terezinha, do canal Missões ao Vivo, e desde já peço para você compartilhar esse vídeo, deixar o seu likezinho, que é para o YouTube enviar para mais outras pessoas. E a nossa fé unida, a presença de Deus, pode muitas coisas acontecer, porque Deus ouve aquele que clama. Bendito seja o nome de Jesus. E a nossa base bíblica de hoje, irmãos, está no livro que escreveu o apóstolo Paulo para Tito. Tito, o seu escolhido de Deus, louvado seja o nome de Jesus. E bendito seja Deus. Paulo fala para Tito, aconselhando ele quanto à responsabilidade de uma igreja que ele era responsável. E nesse conselho, capítulo 2 do livro de Tito, ele fala especificamente para grupos de pessoas determinadas, para os pais, para os filhos, para os patrões. Quando ele fala os senhores, é os patrões, aqueles que estão sob liderança, né? Aqueles que, então, por Deus têm recebido esse dom, né? Maravilha. E no versículo de número 11 do capítulo 2 do livro de Tito, ele diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se há manifestado. Quem foi que se manifestou da parte de Deus para nós? Jesus Cristo. Jesus Cristo, que está aqui, então, representado por essa palavra, a graça de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E ele continua dizendo, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, ou seja, os pecados do mundo, não é? Vivamos nesse tempo presente, nesse presente século, a justiça e piedade. Nesse século presente. Paulo falava naquela época, chamando esse presente século. E hoje, o que nós dizemos? De igual modo, nesse tempo presente em que nós estamos vivendo e atravessando, é chamado de tempo mau, um mau tempo, onde a impiedade tem prevalecido no coração da humanidade, até no coração dos que se dizem cristãos, porque se não obedecer o mandamento, a doutrina, se não deixar Deus trabalhar na mente, no coração, a pessoa tem um procedimento errado. O querer está aqui dentro de nós, irmãos. O querer está dentro do nosso coração. Nós é que determinamos o que nós queremos ser, o que nós vamos prevalecer nessa caminhada, nessa marcha, nessa maratona. E aqui no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 15, ele diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Todas as coisas são puras para os puros. Nós temos que olhar com olhos santos, com vista
abençoada, é um foco que não vem do olho carnal, mas vem do espiritual, do entendimento, para compreender as coisas, santificar na nossa contemplação todas as coisas. E as trevas têm que sair quando a gente abençoa, quando a gente santifica, quando a gente consagra a Deus, irmãos. A nossa vida, a nossa casa, os nossos pertences, o nosso trabalho, nossos patrões. Nós temos que apresentar a Deus em oração para que a bênção de Deus permaneça e a escuridão das trevas desapareça. Isso é uma verdade, irmãos. Mas não podemos negar. Então ele escreve, o apóstolo Paulo aqui para Tito, falando umas palavras de aconselhamento. Aleluia. No versículo 11 ele diz assim, falando daqueles que são rebeldes, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando e que não convém por torpe ganância. Meus irmãos, os falsos conselheiros, que a gente chama os falsos profetas, também se manifestam nos nossos dias de hoje, desviando a fé cristã, trazendo um ensinamento distorcido do personagem de Jesus Cristo, que ensinou como nós devemos nos achegar ao nosso Pai do céu, como nós devemos de cumprir a doutrina da sua santa palavra. Temos que pedir discernimento a Deus, para nós não sermos cegos, condutores cegos. Jesus falou disso com os judeus, condutores cegos. Aleluias. Meus irmãos, vamos cuidar de nós, para falar para dentro de nós. Se olhe para dentro de você e veja como é que você é. Você é uma pessoa linda, maravilhosa, um ser vivente, que habita dentro de um corpo, uma massa mortal e propensa ao pecado. Mas o lado espiritual é obediente a Deus, temente, é assim. Mas a nossa carne, o nosso corpo sempre quer fazer o contrário. Mas nós temos domínio sobre nós mesmos, se nós quiser. Se não quiser, destrói-se tudo. É desse jeito. Glória a Deus maravilhoso. Vamos orar? Coloque na mão de Deus o seu pedido de oração. Aquilo que você quer que Deus faça para você hoje. Aquilo que você quer que Deus lhe dê uma resposta, que seja para abençoar sua vida, e as portas vão se abrir. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, glorificamos o Teu nome, meu Deus querido e amado, nesta hora, na Tua santa presença. Esse meu irmão querido, que concorda comigo em oração, vendo e ouvindo esse áudio nesta hora, meu Pai. Eu não sei o que se passa na sua vida, mas o Senhor sabe. Contempla a nossa vida nesta hora, meu Deus querido e amado, todo-poderoso. Perdoa nossos pecados. Lava o nosso coração, nossa alma, para ficar em paz contigo e com o nosso semelhante. Meu Deus querido, Pai todo-poderoso, nos dá paz, saúde e alegria nesse dia chamado hoje, Pai. Abençoa a nossa noite de sono tranquilo. Quantas pessoas deitam no seu travesseiro e não conseguem dormir com o pensamento atribulado. Derrama a Tua graça, a Tua paz maravilhosa sobre esta pessoa, sobre esse irmão, sobre esta vida, meu Deus querido. Abençoa o seu dia, a sua noite, os seus trabalhos, os seus negócios. Abençoa os casais para que se amem, para que se respeitem, para que se compreendam.
Quanta separação de casais hoje pelo desamor, porque não tem o temor de Deus. Contempla eles, meu Deus. Olha os seus corações, suas mentes. Ilumina o caminho com a luz do teu olhar, meu Pai. Todos os que estão inscritos nesse canal, te apresento nesta hora, meu Deus querido e amado. Abençoa, Senhor, seus sonhos, seus negócios, seus projetos. Dá-nos paz e alegria da salvação nesse dia chamado hoje. Em nome de Jesus Cristo. Venho te suplicar ainda, meu Deus querido, uma bênção especial para a nossa juventude, para os nossos jovens, para nossas crianças. Abençoa, meu Deus querido, os nossos jovens, para que não venham se desviar para o mal, para que temam ao Senhor. Deus Pai Santo, querido e amado, Todo-Poderoso. Abençoa os governantes. Contempla, ó Deus querido, os governantes da nação brasileira nesse dia de hoje. Que venham se compreender, que venham elaborar leis de forma que não sejam pesadas para o governo dessa nação, meu Pai. Contempla, meu Deus querido, a nossa juventude, os nossos velhinhos, nossos idosos. Contempla os hospitais, aqueles que estão acamados, que estão passando por cirurgia. Contempla os médicos, abençoa eles, ilumina eles como devem de proceder para com cada paciente. Meu Senhor, não sei por que tu me leva a orar dessa forma, mas o Senhor sabe por quê, meu Deus. Senhor amado, eu te peço uma bênção especial para Jair Messias Bolsonaro, quanto à saúde dele, meu Pai. Trata com o teu filho, fala ao seu coração, abençoa grandemente, ó Deus querido, a nossa liberdade de expressão. Deus amado, abençoa, Deus, aqueles que estão encarcerados, que estão cumprindo pena, que sejam agraciados pela luz do teu olhar, Senhor, e que venham temer ao Senhor, e venham chamar, e venham clamar por ti, meu Deus, e que as portas se abram para a liberdade. Deus amado e querido, Todo-Poderoso, abençoa, Senhor amado, os governantes das nações, para que venham ter paz, para que venham se compreender, para que venham, ó Deus querido, temer ao Senhor. Pai, eu te glorifico e te exalto por esse momento maravilhoso da tua presença. Nos abençoa, meu Pai. Em o nome santo de Jesus, nesse dia chamado hoje, como a nossa noite de sono, um novo amanhecer, na tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus, maravilhoso.